tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio o Senhor esteja convosco. eu irei te consolar. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Descansarás, forças te darei, forças te darei. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, hoje a igreja nos convida a celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. O último final de semana de junho, geralmente é dedicado a esses dois apóstolos, essas duas colunas que sustentam a igreja. Cada um com o seu modo, mas ambos tentando levar todos a Cristo. Portanto, nesse final de semana, a igreja nos convida a olhar essas duas figuras, Pedro e Paulo, e ver nessas duas figuras um exemplo de fidelidade a Jesus Cristo, um exemplo de fidelidade ao próprio Deus. E nós vamos perceber isso nessas três leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Os Atos dos Apóstolos, nós já estamos lendo há muito tempo, o capítulo 12, traz a história da igreja que estava nascendo, a igreja que estava dando os seus primeiros passos. E essa igreja, a igreja de Cristo, ela já nasce sendo perseguida. Não pensem que foi fácil, depois da morte de Jesus, seguir tocando a mensagem de Jesus sem perseguição. As piores perseguições da igreja aconteceram quando a igreja estava dando os seus primeiros passos. E a pior de todas elas foi aquela de Diocleciano, ano 80 depois de Cristo, em que não podia dizer que era seguidor de Jesus Cristo, porque a morte estava decretada. A igreja que vivia
escondida, a igreja que tinha medo. E de repente, naquela expectativa da segunda vinda de Jesus, a igreja, ela começa a perder o medo. E uma das cenas bonitas que nós recordamos no tempo da Páscoa foi que os discípulos viviam fechados, estando fechadas as portas por medo dos judeus. De repente, Jesus ressuscitado entra e se coloca no meio deles. E esse mesmo Jesus sopra sobre essa comunidade o sopro do Espírito Santo. E a partir desse sopro, a comunidade não tem mais medo. Ou seja, quando eu tomo posse dessa certeza que o sopro de Deus, que o Espírito Santo vai me conduzir por esse mundo, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de, o que vão dizer de mim. Eu não tenho medo se vão me perseguir. O único medo que nós cristãos deveríamos ter era o medo de ofender a Deus, com uma vida não comprometida com o projeto de Deus. Esse medo nós deveríamos carregar conosco. Medo de ferir o coração de Deus, com uma vida totalmente desgovernada, com uma vida totalmente fingida. É o que eu dizia domingo passado. Às vezes, nós colocamos a máscara de bom cristão só para vir à missa. Quando eu saio daqui, eu começo a fazer tudo do mesmo jeito. Ou seja, eu vim aqui participar de uma festinha. Não houve compromisso com a palavra. Não houve compromisso com Jesus. Se não houve compromisso, então eu continuo do mesmo jeito. E aí a comunidade que estava nascendo, perseguida agora, primeira leitura, capítulo 12, pelo rei Herodes. E esse rei que fala o texto, não é aquele Herodes, o grande, que matou Jesus, porque já havia passado 40 anos. É o Herodes, neto do Herodes o Grande. E esse governava grande parte da Palestina, lá no ano 37, depois da morte de Calígula. E esse Herodes, para fazer política de boa vizinhança com aqueles que estavam dando território para ele, ele começa a perceber que os judeus não gostavam muito dos cristãos. Então ele começa a perseguir os cristãos, não porque ele acreditava, mas para fazer bonito para aqueles que não gostavam dos cristãos. E aqui no capítulo 12, nós temos uma cena que, se nós lermos de novo, nós vamos perceber. Ele pede para matar alguns dos seguidores de Jesus Cristo. Não por convicção religiosa, mas por pura politicagem. Eu faço isso para ficar bonito diante daqueles que estão me dando território para eu governar. Gente, se passaram 2019 anos e as coisas parecem que ficam do mesmo jeito. Basta ver em época de eleição o tanto de político que vai à missa, o tanto de político que vai a culto religioso. Não vão lá porque acreditam, vão lá por politicagem, porque querem serem vistos para depois receber os seus votos. Não existe compromisso. Era isso que estava acontecendo aqui. Então, para ele ficar bonito, o que ele fez? Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João, versículo 2 da primeira leitura. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Ou seja, não era por convicção, era para agradar os outros. Até porque esse Herodes, quando ele estava fora do território judaico, ele tinha uma vida totalmente desregrada. Vivia como um pagão. Então, por esse motivo, para ficar bem com os líderes judaicos, ele tenta acabar com o cristianismo que estava nascendo, que era visto como uma seita cristã. Por isso ele manda matar Tiago. Por isso ele prende Pedro, que é o texto de hoje. Mas a continuação desse texto nos deixa muito claro que, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Não é isso que estava lá?
lá no versículo 4, depois de prender Pedro, Herodes o colocou na prisão, guardado por grupos de soldados, 4 de cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Olha que bonito. Olha o poder que tem a oração. Enquanto a igreja rezava, aconteceu esse milagre que nós estamos vendo aqui. O anjo do Senhor vai até a prisão e liberta Pedro sem nenhuma resistência de nenhum soldado. Ou seja, o poder da oração faz com que aquilo que me aprisiona seja colocado de lado. E nós podemos nos perguntar, o que é que está aprisionando a nossa vida hoje? Será que é o desemprego? Será que é a falta de perspectiva de futuro? Será que é a falta de fé? Meu irmão, minha irmã, o poder da oração me liberta de tudo isso. Basta ver o exemplo aqui dessa comunidade. É preciso aprender a confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, eu tenho força para seguir lutando. Nada, nem ninguém vai me causar medo, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Pode ser que Deus não atenda de acordo com a minha vontade, porque muitas vezes eu quero que Deus se transforme no empregado meu. Eu quero isso agora e tem que ser agora. E a gente muitas vezes esquece que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo da graça. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo do relógio. Então não pense que Deus tem um relógio lá no céu e fica olhando, daqui 5 minutos eu vou fazer isso para alguém, daqui mais 5, não. O tempo de Deus é Kairos, é graça. E essa graça, ela é derramada sempre. E eu vou alcançar essa graça de Deus quando a minha vida estiver santa, quando a minha vida for reta. Homem e mulher de vida santa e de vida reta se beneficia da graça de Deus a todo instante. Por isso, a palavra de Deus sempre nos chama à mudança de vida, a deixar para trás aquilo que me afasta de Deus, e aos poucos ir abraçando essa vida nova. Depois da segunda leitura, que nós ouvimos, a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Timóteo, gente, era talvez o melhor amigo de Paulo. E ele era tão amigo de Paulo, que Paulo confiou a Timóteo uma igreja em Éfeso. Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. E Éfeso, na época de Paulo, era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. A título de comparação, Éfeso era como São Paulo hoje, a maior cidade do império. E de repente, São Paulo confia o governo dessa cidade a Timóteo. E o grande problema dessa segunda leitura não é mais anunciar Jesus Cristo. Já havia anunciado para todo mundo. O grande problema dessa segunda leitura agora é conservar a fé no coração daqueles que já receberam essa semente. Porque começou a infiltrar pessoas dentro da comunidade, ensinando coisas diferentes daquilo que ensinava os apóstolos. Começou a ensinar doutrinas que não eram as verdadeiras. Olha só que interessante, gente. A comunidade dos apóstolos já havia gente querendo infiltrar coisas como se fossem coisas reveladas. Então o grande problema dessa segunda leitura é conservar a fé no coração daqueles que já haviam recebido essa semente. Então o autor dessa segunda leitura convida os cristãos a redescobrirem o entusiasmo por Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, eu preciso de um exemplo. E aí ele diz, olha o exemplo de São Paulo. A vida de Paulo foi, desde o encontro com Cristo, a caminho de Damasco,
uma resposta generosa, um compromisso total com o Evangelho. Vocês sabem, os coroinhas estão conversando muito aqui na frente. Vocês sabem como é que foi a conversão de Paulo? São Paulo tinha uma carta na mão que lhe dava todos os poderes para matar cristãos. E aí São Paulo fica sabendo que tinha uma comunidade em Damasco, que tinha muitos cristãos, e São Paulo vai até lá, com essa carta lhe dando plenos poderes para acabar com essa seita. E aí no caminho de Damasco, São Paulo tem um encontro transformador. Diz que o encontro foi tão grande que ele caiu com o rosto por terra, que ele ficou cego. E escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E aí ele chega à conclusão que ele não deveria mais perseguir cristãos, que ele deveria ser um dos cristãos. Por isso São Paulo é o patrono dos gentios. São Paulo, aquele que foi responsável para que o Evangelho chegasse até nós hoje aqui. Transformou-se num grande seguidor de Jesus Cristo, talvez um dos maiores, porque doou a sua vida inteiramente por Jesus Cristo. Então nós vemos que por Cristo e pelo Evangelho São Paulo lutou. Por Cristo e pelo Evangelho São Paulo sofreu, São Paulo gastou a sua vida para que a salvação chegasse a todos os povos. E no final da sua vida, ele se sente como um atleta. Não é isso que está aqui na segunda leitura? A partir do versículo 8, ou melhor, versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Ou seja, se eu fiz tudo isso, agora eu quero receber o troféu. Combati o bom combate, guardei a fé, tive uma vida justa, então agora eu quero meu troféu, a coroa da justiça. E aí São Paulo diz, ela está reservada para mim, mas não só para mim, para todos aqueles que guardam a fé. Ou seja, esse troféu também é nosso. Quando eu guardo a fé, quando eu anuncio Jesus Cristo, quando a minha vida é justa, esse troféu é meu também. E ele continua dizendo, não só a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Gente, há duas maneiras de dar a vida por Cristo. E nós sabemos quais são as duas maneiras. Uma é gastá-la no dia a dia. E aí a gente olha a metáfora da vela. Uma vela acesa, ela tem uma função. Uma vela apagada tem outra função. Aliás, uma vela apagada não serve para nada. Uma vela acesa num lugar escuro, ela tem uma utilidade muito grande. Ela ilumina aquele espaço que está escuro. Mas para que essa vela ilumine um lugar que está escuro, ela precisa gastar. E é isso que São Paulo está dizendo. Para que eu ilumine esse mundo com o testemunho da minha vida, eu preciso gastar a minha vida. E muitas vezes eu não vou ser compreendido pelos outros, mas eu vou gastando a minha vida como uma vela, que ao terminar, ela cumpriu a sua missão, que foi iluminar. Uma vela apagada vai ficar guardada na gaveta. E aí Jesus vem dizer, ninguém acende uma vela para ficar guardada, acende para colocar no lugar alto. E depois, essa vela no lugar alto, escuro, hoje em dia, a vela virou mais algo para ornamentação. Mas quando não tinha energia elétrica, tinha uma função muito grande. Mas, para que ficasse tudo claro, ela ia gastando um pouquinho a cada dia. E quando ela terminasse o pavio todinho, aí nós poderíamos dizer, essa vela cumpriu a sua missão. Ela foi feita para isso. Ela foi feita para iluminar. E nós também somos assim, gente. No dia da nossa morte, nós vamos olhar para trás e vamos perguntar, será que eu cumpri a minha missão? Será que eu gastei a minha vida anunciando o projeto salvador de Deus? Será que eu lutei pela justiça? Será que eu fui um homem justo?
Será que eu fui um marido exemplar? Será que eu fui uma esposa exemplar? Será que eu amei os meus pais suficientemente? Será, como é que eu consumi a minha vida nesse mundo? E aí, depois de responder essa questão, nós mesmos vamos decidir: eu sou digno de receber essa coroa da glória? Eu sou digno de entrar no céu? A partir da minha vida, Deus me concedeu 70, 80, 90, 100 anos no máximo para ficar nesse mundo. Como é que eu gastei a minha vela, a minha vida? E por fim, meus irmãos, nós temos o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus. Quem participou da missa domingo passado deve estar percebendo, o padre está lendo o mesmo evangelho de domingo passado. E de fato é o mesmo evangelho de domingo passado, com alguns acréscimos, que agora é Mateus, domingo passado não era Mateus. E agora nós vemos que Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eu até dizia, hoje em dia, gente, nós somos movidos por pesquisa. Ninguém compra um produto no mercado sem antes ter visto uma pesquisa ou um comercial sobre aquele produto. Os políticos, quando vão lançar sua candidatura, eles pedem para fazer uma pesquisa para ver se eles têm condições de ser eleito. Não tem a pesquisa Ibope? Não tem? Ah, parece que Jesus... Gente, e essas pesquisas muitas vezes nos enganam. Eu não tenho problema nenhum de dizer aqui que eu já tomei o ômega 3 da Araci e não serviu para nada. Então essas pesquisas, elas vão nos influenciando. E de repente nós encontramos aqui Jesus perguntando: o que é que estão dizendo de mim? Não é isso que está lá na nossa segunda leitura? Versículos, ou melhor, Evangelho, versículo 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou: o que é que estão dizendo de mim aí fora? A impressão que tem é que Jesus estava preocupado com o que estavam falando dele. E aí os discípulos começaram a falar: olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. João Batista, primo de Jesus, o último profeta do Antigo Testamento. Ah, mas tem gente aqui dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é alguns dos profetas. Ou seja, estavam vendo em Jesus somente um homem bom. A continuação do Antigo Testamento. E aí Jesus, com toda simplicidade, pergunta: tá bom, mas eu estou inventando diálogo aqui só para vocês compreenderem, gente. Tá bom, mas se o povo está dizendo isso, e vocês que convivem comigo, o que é que vocês dizem de mim? Então tem duas perguntas: o que é que o mundo diz sobre Jesus e o que é que os discípulos dizem sobre Jesus? E aí eu dei o exemplo semana passada, a gente pode dar de novo. Jesus entra por essa porta, está passando ali na rua e vem aqui na frente e pergunta: o que é que o Jardim Santa Mônica está dizendo de mim? Eu tenho certeza que todo mundo ia querer falar alguma coisa. Afinal de contas, era Jesus que estava aqui. E aí, depois que todo mundo falasse, Jesus olhasse nos nossos olhos e perguntasse: tá bom, mas e você que vem à missa todo domingo? E você que experimenta o meu corpo, o meu sangue, a minha alma, minha divindade na Eucaristia, o que é que você diz de mim? E você que já viu e já experimentou milagres na sua vida, o que é que você tem a dizer de mim? E aí nós temos a resposta de Pedro. Pedro olha para Jesus e o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Será que nós temos coragem de dizer isso para Jesus? De reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo, como Messias? E aí o que que Jesus diz? Ô Simão, tu és feliz, porque você não aprendeu isso lá fora no mundo, foi Deus que colocou isso no seu coração, não é isso que está lá? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, versículo 17,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí Jesus fala para Pedro: está aqui, ó, as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Tudo que você desligar aqui na terra, eu desligo lá no céu. É isso que ele disse para Pedro. E aí a gente compreende qual é a missão do Papa. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Depois de Pedro, veio Lino, Cleto, Cornélio, Cipriano, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Começou com São Pedro e não teve nenhuma interrupção. Com isso nós podemos atestar e gritar para o mundo inteiro: nós somos uma igreja que nasceu do coração de Cristo. Não tem um fundador a nossa igreja, nosso fundador é Cristo. Foi ele que confiou a Pedro, o primeiro Papa, e deu a Pedro alguns poderes: o poder de ligar e desligar, o poder de aceitar novos membros ou não. Deu a Pedro o poder de interpretar a palavra de Deus. Portanto, deu a Pedro o primado, o primeiro. E isso vem passando até os dias de hoje. Hoje, esse primado está com Francisco. Em Francisco, nós encontramos o ardor missionário de São Paulo, mas nós encontramos também a coragem de Pedro, o desejo de fazer com que essa barca de Cristo, ela avance cada vez mais para águas mais profundas. Portanto, é missão nossa, hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo, rezar pelo Papa, para que o Papa continue conduzindo essa barca que Deus confiou a Pedro, para que o Papa continue conduzindo com toda coragem essa barca que estamos juntos remando até chegarmos ao céu. Estamos passando por esse mundo, mas o destino dessa barca é o céu. Deus não nos criou para ficar aqui para sempre. Deus nos criou para passar pela experiência desse mundo, mas com uma certeza: o meu lugar é lá junto dele. Deus nos cria para sermos homens e mulheres do céu. E o que é que impede para que eu transforme a minha casa num pedaço do céu? Se eu sou do céu, o que me impede de transformar o meu ambiente de trabalho num pedacinho do céu? Transformar a minha família num pedaço do céu? Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos. A Eucaristia, esse grande presente de amor que Deus nos deu, que é como se fosse o bilhete para chegarmos ao céu. Por isso, peçamos que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda